a gente está vendo um resultado maravilhoso. A minha mulher tem a mãe dela, tem 96 anos, tá? Que teve uma melhora espetacular. Parou com a depressão, que era o grande problema dela, desapareceu a depressão. Um cunhado dela tinha ferida em ambas as pernas. Ficou bom, ele era pastor, não falava mais, se escondia praticamente, tendo a irmã dela como cuidadora. Hoje ele está dando palestra de novo. Tamanho o efeito do ozônio. Ele alerta, ele levanta o astral, ele te tira da depressão. Isso eu acho assim o efeito mais interessante dele. Ele acorda. E fora isso, todos os outros efeitos que já foram colocados aqui, ele combate vírus, bactéria, ácaro, tira o mofo de toda a casa, é excepcional também nesse aspecto. Mas tem mais e mais aspectos que nós estamos vendo. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho com ozonoterapia no joelho, resultado excelente, né? E tenho acompanhado uma quantidade enorme de pessoas com problema na coluna, problema de todos os tipos, e o ozônio serve para todos. Por quê? Porque ele é um material único. Ele está no ar, ele está aqui, é oxigênio mesmo. Nós dependemos de oxigênio para tudo. O oxigênio é que nos mantém vivos. Vivos é o oxigênio. E tu tem, nesse aparelho, 3 átomos de oxigênio unidos, fazendo ozônio, que quando entram na circulação, eles se separam. E aí, então, tu recebe um átomo a mais do que o normal do oxigênio. E ele vai trabalhar em todos os tecidos. Em todos os tecidos. Porque todos os tecidos dependem do oxigênio. Não tem como se viver sem oxigênio. Se tu tiver um infarto, a primeira coisa que acontece é faltar um sangue. A segunda coisa que acontece é faltar o oxigênio no músculo cardíaco. E aí ele morre. Então, tu tem um período, inclusive, entre o infarto e a necrose do músculo, que leva em torno de 6 horas, por isso que se insiste que a pessoa seja atendida nas 6 primeiras horas. Aí tu consegue recuperar o músculo que está em insuficiência, está com falta de oxigênio. O acompanhamento que eu tenho tido com as pessoas que têm se tratado com ozônio é espetacular. Tá? Cada um conta a sua história. E não tem contraindicação, por quê? Porque ele é o oxigênio. Ele é aquilo que nos nutre, que nos alimenta, que sem ele nós não podemos viver. E qualquer necessidade que nós temos de doença, a primeira coisa que ele nos faz no hospital é nos dar oxigênio. Tá? Esse aparelho tem uma outra vantagem. Porque ele pega o ar, e como já foi colocado pelo Bajano, esse ar tem nitrogênio, 79%, e 20% de oxigênio. Esse nitrogênio também entra no aparelho. E esse nitrogênio também recebe a carga elétrica, formando óxido nítrico. O óxido nítrico é o maior dilatador arterial que existe. Não tem nada igual. Ele dilata a artéria. Então, imagina vocês que eu estou com um derrame. Não um derrame mesmo, uma isquemia cerebral, uma falta de oxigênio cerebral. Entupimento por uma trombose. Aí, de repente, entra o óxido nítrico e abre o caminho. E o oxigênio vem e minuta a minha célula nervosa. Recebe aquele oxigênio e recupera-se. E muitas doenças, ele tem essa melhora. Na diabetes é incrível os resultados, nós temos visto também com o ozônio. Em todas as doenças, praticamente, ele tem efeito positivo. A gente não encontra, praticamente, nenhum canto, algum efeito que possa dizer é negativo. Tá? Ele tem sido positivo em tudo. Com relação ao óxido nítrico, então, eu brinco às vezes, né? Que ele é um vasodilatador potente, especialmente para os homens, tem um efeito muito positivo. Mas tem para as mulheres também, porque, na realidade, o óxido nítrico,
permitindo a entrada do oxigênio, ele vai fazer com que as células daquela região se multipliquem, se desenvolvam. E a gente tem visto, assim, a melhora em todos os sentidos com relação à ação do oxigênio nas células. E tem muita coisa que eu não posso provar, mas que a gente está vendo, pelo que eu ouvi falar, né? Desenvolvimento de células-tronco nas regiões onde não tinha mais saída, não tinha mais, vamos dizer assim, muitos diziam que não tinha efeito, não tinha recuperação. As cartilagens, por exemplo, se dizia que cartilagem não recupera. Então, não tem nada no corpo humano que não seja recuperável. Nada. A não ser que não tem nada, tem uma coisa que não tem recuperação, que é o dente. Esmalte não recupera. O resto, tudo no nosso corpo tem recuperação. A cartilagem, inclusive. E quando tu injeta o oxigênio e o ozônio, tu recupera. Os neurônios se recuperam comprovadamente. O neurônio tem o corpo do neurônio, vamos dizer que o corpo seria a minha mão, e aqui tem os dendritos, que são as ramificações do neurônio. Comprovadamente aumenta o número de dendritos e aumenta a coligação entre um e outro. E aumenta daí a distribuição dos estímulos neurais. Então isso é interessante. Tudo isso está sendo comprovado e visto com o uso do neurônio e com o uso desse aparelho, que é superior ao uso do ozônio. Porque ele tem o ozônio e tem o óxido nítrico. Com a vantagem de que ele, colocado, liga um período X, desliga, dá a segurança, que era o grande problema que se tinha com relação ao ozônio. Havia um medo com relação ao ozônio, pelo efeito deletério que ele tinha. Mas hoje se sabe que nessa proporção que foi colocado de 0,06, não tem problema. Ainda mais que ele desliga sozinho. Então, como eu disse no início, isso aqui é um Bitcoin. Tá? É um aparelho que vai se desenvolver, que vai aumentando aqui a plateia, para ver se aumentou hoje também, né? Vai aumentar cada vez mais o número de pessoas usando. A pessoa que colocou marca-passo, só para nós, pode usar o nosso aparelho? Tranquilamente. Nada impede. Ele não tem nenhuma assim, interação com o marca-passo. Marca-passo é um aparelho magnético, que é como se é marca-passo, é um relógio que ele coloca no peito, né? Que vai marcar o batimento cardíaco. Só. Tá? É uma bateria. É uma bateria, né? Eu falei para a pessoa e ela disse que o cardiologista dela disse que não poderia usar. Não tem magnetismo nenhum no ozônio, nem no óxido, nem nesse aparelho. Não tem magnetismo. O que impediria seria, por exemplo, tu ir com o teu marca-passo bonitinho no aeroporto e passando naquela plantaria que tu faz. Aquilo ali é magnético. Aí pode parar o marca-passo. Não tem nada. Tá? Como o ozônio não tem nada, tranquilo. É seguro para gestantes? Olha, eu não poderia te responder nem sim nem não, mas em princípio não vejo nada contra. Pelo fato de ser oxigênio, é oxigênio. A interação do ozônio com alguns medicamentos, é verdade que interage com alguns anticoagulantes? Não vejo como não. É oxigênio. Tá. Se é oxigênio, responde tudo praticamente. Ele não tem interação, nada. Mas, oxigênio, tu depende do oxigênio para tudo. Ele é um oxigênio que dura pouco no teu corpo, inclusive, porque tu entra com 3 moléculas de oxigênio, 3 átomos, que se diluem em 3 átomos de oxigênio. Se dilui rapidamente no corpo humano. E causando todos os benefícios que tem. Benefício contra a dor, espetacular. Benefício contra a enfermidade, contra aquilo que já foi falado, água, vírus, bactérias. Tá? E até por todo lado, eu diria, porque hoje já aprendi uma coisa ontem, só para falar para vocês. É uma coisa muito comum no nosso meio, mas que ninguém dá bola.
eu porque sou portador, vamos dizer assim, é a quantidade de pessoas com toxoplasmose no mundo. Essa moça que falou ontem, ela falou que tem 30 e poucos por cento das pessoas do mundo tem toxoplasmose. E no Brasil, como nós somos campeões de fazer tudo que não presta, nós estaríamos com 80% da população tendo toxoplasmose. É absurdo. Mas dá para viver com ela. E o ozônio combate ela também. Quando eu falei, tudo se regenera. Tudo se regenera no corpo humano. Isso é fundamental. E o sistema nervoso, que quando eu me formei se dizia que não regenerava, que a gente nascia com X células, daí na frente só diminuía. Hoje se sabe que ele regenera. Tem duas áreas do cérebro que regeneram o sistema nervoso. E que se tu ficar 2 horas por dia em silêncio absoluto, tu ajuda a regenerar o sistema nervoso. Quando digo, é oxigênio. O oxigênio ainda é turbinado pelo óxido nítrico, que dilata as artérias e permite que o sangue chegue em todos os órgãos. Tá? Todos os órgãos. Tá, meu professor? Todos. Tá? Até aqueles mais escondidos que a gente acha que não vai chegar, chega também. Tá? Com relação a mitocôndria, isso aqui é uma coisa bastante antiga já com relação à função da mitocôndria, no princípio. A mitocôndria seria e é o pulmão da célula. Também está vendo a evolução, antes era sistema, depois era um órgão. Hoje nós estamos a nível de medicina celular. Então, o ozônio, ele melhora, ele aumenta o número de mitocôndrias. E não aumentar o número de mitocôndrias, a mitocôndria é o motor da célula. Ela transforma o ATP em ADP, liberando a energia. Tá? Então, o ozônio é como se fosse a gasolina. Tá? Ele entra na célula, ou melhor, o motor para funcionar precisa de oxigênio. O motor do carro não funciona sem oxigênio também. Tá? Tu bota a gasolina e bota o ozônio e o motor funciona. E na célula é a mesma coisa. A mitocôndria transforma ATP em ADP, liberando energia. Por isso esse bem-estar. Tá? Então, o princípio é isso.